Então, voltando, né, aqui no nosso ciclo, a infecção da malária, então, dá início quando os esporozoítos infectantes são inoculados no homem pelo vetor. A única forma de transmissão aqui, no caso, é através da picada do mosquito, tá? Os esporozoítos, então, invadem as células hospedeiras. Qual é o primeiro local que eles invadem? Existe dois tipos de ciclo na malária. O ciclo pré-eritrocítico e eritrocítico. Então, que antecede o parasita na corrente sanguínea, que vai para o fígado. E depois os merozoítos, tá? Tô com um pouquinho de dificuldade em passar os slides. Foi. No fígado, nos hepatócitos, nas células do fígado, então, se desenvolve, os esporozoítos se transformam em várias formas morfológicas, não estarei cobrando as formas morfológicas, e eles começam então a se multiplicar, dando origem a rosáceas. Então, uma única célula possui várias estruturas, vários plasmódios dentro dela, até então que ela se rompe, né? Então, essa primeira fase é denominada de pré-eritrocítica ou tissular. Então, é a fase que acontece no fígado, tá? A primeira fase acontece no fígado. E depois, o ciclo eritrocítico, que vai, então, os merozoítos atingir a corrente sanguínea novamente. Então, as rosáceas se rompem e liberam os merozoítos. Desculpa, gente, tô com uma gripinha, não é corona, mas é uma gripinha. Depois de algumas gerações, então, os merozoítos ficam no sangue e lá eles se reproduzem, eles formam gameta masculino e feminino, enfim. Eles possuem os gametócitos. Como eu falei, é um ciclo parasitológico bem complexo, tá? Tem várias morfologias, mas não estarei cobrando em específico essas várias morfologias, porque para a prova vai ter vários parasitas, vai confundir, vai ser difícil. Então, eu acabo cobrando só os esporozoítos e merozoítos, que os esporozoítos é a forma infectante que vai ser injetada, vai atingir o fígado e depois vai liberar os merozoítos. A transmissão, então, é através da picada, as formas de transmissão. Pode ocorrer congênita, onde a mãe, durante a gestação, se contamina, e também transfusão sanguínea, porque o parasito está ali no sangue, e isso é muito bem cuidado e controlado, tá? Nas regiões endêmicas. Quando a malária é transmitida por transfusão de sangue ou pérfuros cortantes, enfim, ela já vai direto para o ciclo eritrocítico. Ela pula daquela parte do fígado que se multiplica, ela já vai direto para o sangue, ela não tem esse período de incubação tão longo que nem seria através da picada do mosquito, tá? Não tem esse período de 10 a 15 dias. E quais são assim, os sintomas? Sinais e sintomas. Sempre eu cobro. Qual é o agente etiológico, o ciclo, sinais, sintomas, enfim. Aqui, gente, como eu sempre falo, tem alunos até que... depende, realmente, depende. Depende da espécie, né? Eu falei que são várias espécies. Tem o plasmódio falcíparo, o plasmódio vivax. A cepa do parasita tem cepas mais agressivas, cepas que já levam a óbito de imediato, cepas menos agressivas. A quantidade dos esporozoítos inoculados, sim, né? Quanto maior a quantidade, maior será o agravo da doença. A imunidade dos pacientes, com certeza, né? Crianças, idosos, pacientes com HIV têm uma debilidade muito maior, leva a óbito muito mais rápido, muito mais fácil. Então, como eu falei, períodos de incubação em torno de 10 a 15 dias. Os mais comuns são os plasmódios falcíparos, em torno de 12 dias. Em torno, tá, gente? Não é específico.
e o Plasmodium vivax em torno de 14 dias, tá? Sintomas, gente, esse quadro, eu coloquei esse quadro para a gente poder ver e estudar quais são. Então, dor de cabeça, febre, com certeza, febre é o principal. Muita gente às vezes tem falta de apetite, dor no corpo, é um quadro de abscesso malárico muito grande, muito forte. Então, existe uma dor no corpo, tá? Dor nas costas, devido à febre, tremor, suor, pode atingir o pulmão, tosse seca, o fígado incha, com certeza, tem o ciclo eritrocítico, tá? Falta de apetite, náuseas, vômitos, então tudo isso se enquadra no quadro malárico, nos sintomas da malária, na fase aguda, tá? Então é uma fase aguda, assim, bem gritante, a pessoa tem quadros de febre, de tremores, de suor, fica pálida, tá? Pode ter, assim, aquela dor de cabeça, náuseas, vômito, certo? Dor no corpo. Então, esses são as características, sinais e sintomas da malária. E ela, quando tem uma cepa muito agressiva, ela leva a óbito muito rápido, porque ela tá nas hemácias, ela rompe as hemácias, tá? No começo, gente, é até difícil de identificar, né? O quadro clínico. O paciente queixa-se de sintomas de mal-estar, de dor no corpo, febre, indisposição. Então, é muito difícil associar, a não ser que você esteja numa região endêmica, então chega a ser mais fácil de associar. A febre é bem acentuada, alguns dias depois que o paciente apresenta acesso malárico. O que é isso? Esse acesso malárico é aquela característica de febre, calafrio, suor, calor. E esse acesso malárico, ele é bem típico. Por exemplo, eu estava falando lá do Plasmodium falcíparo, né? Eu consigo voltar aqui para vocês verem. Voltando. Aqui, ó. O Plasmodium vivax, terção benigna, 48 horas. A pessoa que tá com essa doença, a malária, que foi acometida pelo Plasmodium vivax, ela tem febres de em torno de 3 dias, 48 horas. Vamos supor que na segunda-feira ela tem um acesso malárico, aquela febre, aquele calafrio, aquela sudorese. Na segunda, 6 horas da manhã. Então, 6 horas da terça, 6 horas da quarta, novamente aparece. Então, assim, a cada 48 horas aparece esse quadro de febre. É muito típico, tá? Os horários são bem certinhos. Então, a pessoa já com esse quadro clínico, a gente associa com a malária. Ai, doutor, tô vindo aqui porque eu estou com febre, a febre some, a febre volta. Então, assim, esses sintomas são bem característicos da malária. O Plasmodium falciparum é a terção maligna, de 36 a 48 horas começa a aparecer, então, os quadros de febre maligna. Por quê? Porque a cepa ela é mais agressiva, ela pode levar a óbito com mais facilidade, tá? O outro plasmódio aqui é mais comum da África. Então, o que caracteriza essa doença são esses acessos maláricos de 36 a 48 horas, é o que caracteriza, porque a dor no corpo, a náusea, vômito, isso não vai, então, caracterizar a doença, são sintomas comum de qualquer doença, né, comum. Mas esses acessos maláricos é o que caracteriza, né, cada parasita tem suas características, aqui a gente estuda, então, os acessos maláricos, que é típico da malária. E a gente finaliza aqui também falando das complicações da malária, né? Anemia grave. Por que anemia? Está ocorrendo a destruição das hemácias. Qual que é o local dos merozoítos? É nas hemácias. Insuficiência renal. Os parasitos na corrente sanguínea leva à insuficiência do rim, que não consegue às vezes filtrar, tem parasito no rim. Malária cerebral, quando
Os merozoítos atingem o tecido cerebral, perda de consciência, sonolência, convulsões, isso tudo na fase aguda, tá, gente? Esse quadro agudo. E depois, a partir daí, começa a apresentar, então, em casos mais crônicos, sai da fase aguda, vai para a fase crônica, esplenomegalia, aumento do baço, devido à grande quantidade de parasitos no local, né? O baço ele é um órgão que faz todo o processo de filtração também, rico em células leucocitárias. E lá então vai ficar um baço congesto, cheio de merozoítos. Então a característica dele vai ser o aumento, né? A esplenomegalia. No fígado, então, na fase aguda, ele fica congesto, aumenta de volume. Você lembra da fase que antecede a fase pré-eritrocítica, tá? E na fase crônica já é uma hepatomegalia, um aumento bem mais acentuado. Então, assim, sintomas mais crônicos, o aumento do baço, o aumento do fígado, tá? Há uma hipertrofia das células fagocitárias, tá? Então, assim, um prejuízo desses órgãos. No plasmódio falciparum, né, como eu falei, terçã maligna, cepas são extremamente resistentes, leva com facilidade a óbito do paciente. Já a malária e a vivax já tem outros sintomas não tão graves, que seria a anemia, a debilidade, a fraqueza, a dor no corpo e o acesso malárico. Então, o acesso malárico é aquelas que aparecem a cada 36, 48 horas. Começa a ter febre, começa a ter frio, calafrios, começa a suar. A cada, então, 36 a 48 horas, o quadro vai e volta. É o tempo deles invadirem, os merozoítos invadirem as hemácias, se multiplicarem, né? Enquanto eles se rompe essa hemácia, cai na corrente sanguínea, começa então o quadro de febre, esse acesso malárico. Aí eles vão lá, invadem outras hemácias, então a febre abaixa, some. Depois eles se multiplicam, rompem essas novas hemácias, febre de novo. Então, o tratamento entra aí na fase aguda, tá? Então, a malária mais grave é a malária cerebral, que pode, então, atingir o tecido cerebral, já leva a convulsão, já leva a desmaio, a perda de memória. Anemias mais graves, porque atinge o tecido sanguíneo. Insuficiência renal, edema agudo do pulmão, que também pode atingir o pulmão. Sangramentos espontâneos, choque, colapso devido à febre, convulsões generalizadas e leva a óbito. Então, assim, essa é a malária mais grave causada pelo plasmódio falciparum, que é muito comum aqui da região do Brasil, da região amazônica. É esse quadro de cepas altamente resistentes, cepas que levam o paciente a óbito, tá? É muito comum. Então, gente, vamos chegar, o paciente chegou aqui na região sul, na região do Paraná. Chegou na clínica, fala, olha, doutor, eu estou com febre, uma febre intermitente. O que é isso, intermitente? Vai, volta, tá? Tô com esplenomegalia, anemia, insuficiência respiratória, renal, sonolência, pode chegar ao coma, tá? Então, a gente tem que fazer uma anamnese nesse paciente. Será que é uma paciente que foi para alguma área endêmica, foi para a região de mata, ele é muito comum na região de mata, recebeu alguma transfusão sanguínea? Então, a gente tem que cuidar, fazer uma anamnese. Será que ele é da região do Paraná mesmo? Será que ele foi fazer alguma viagem? Enfim, a gente faz porque não é comum aqui da região do Paraná, da região sul. É mais comum da região norte. Então, o que caracteriza essa doença, a malária?
são essas febres intermitentes, o acesso malárico, tá? É o que mais caracteriza. E se você associar que ele está na corrente sanguínea, ele faz o ciclo lá na hemácia, então pode acontecer a anemia